Depois que minha nora tentou me humilhar no jantar de família, achei que meu coração não suportaria mais uma decepção. Mas o que minha neta, de apenas 12 anos, disse naquela mesa, fez todos se calarem. E o que aconteceu depois disso mudou nossa família para sempre. Antes de continuar, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Meu nome é Lúcia, tenho 68 anos e por muito tempo acreditei conhecer minha família. Acreditei que o amor que construí ao longo de décadas era sólido, inabalável. Mas a vida tem um jeito cruel de nos mostrar que às vezes vivemos em meio a ilusões e que as pessoas que mais amamos podem ser as que mais nos ferem. Nasci e cresci em uma família simples, no interior de Minas Gerais. Meu pai era carpinteiro, minha mãe costureira. Aprendi desde cedo o valor do trabalho honesto, da palavra dada, da dignidade acima de tudo. Casei-me aos 22 anos com Roberto, um homem trabalhador, de poucas palavras, mas de coração imenso. Juntos, construímos uma vida. Não tínhamos riquezas, mas tínhamos amor, respeito e propósito. Tivemos 3 filhos. Marina, a mais velha. Sempre foi independente e determinada. Pedro, o do meio, sensível e sonhador. E Daniel, o caçula, meu menino mimado, aquele que sempre teve um jeitinho especial de conquistar meu coração. Daniel era diferente dos irmãos. Mais ambicioso, talvez, mais inquieto. Sempre quis mais do que tínhamos para oferecer. Roberto faleceu há 3 anos. Câncer. Foi rápido e devastador. Em 6 meses, perdi o homem com quem dividi 43 anos da minha vida. O homem que segurava minha mão todas as noites antes de dormir. O homem que me fazia café na cama aos domingos. Quando ele partiu, senti que uma parte de mim também morreu. Mas a vida continua, não é mesmo? E eu continuei. Por mim, pelos meus filhos, pelos meus netos. Daniel sempre foi meu preferido, embora eu tentasse não demonstrar. Uma mãe não deveria ter favoritos, eu sei. Mas havia algo nele, uma fragilidade disfarçada de força, uma necessidade de aprovação que me tocava profundamente. Talvez por isso eu tenha sido tão cega. Quando Daniel começou a namorar Fernanda há 8 anos, confesso que senti um aperto no peito. Não foi algo que eu pudesse explicar racionalmente. Era apenas uma sensação, um instinto maternal, talvez. Fernanda era bonita, bem vestida, sempre com as unhas feitas, o cabelo impecável. Vinha de uma família com mais recursos que a nossa. E tinha aquele jeito de olhar ao redor, como se estivesse avaliando, medindo, julgando. Mãe, você vai amar a Fernanda, Daniel me disse quando a trouxe para jantar pela primeira vez. Ela é incrível, inteligente, trabalhadora, ambiciosa. Ela vai me ajudar a crescer na vida. Eu sorri, abracei-a, fiz meu melhor para recebê-la em nossa família. Preparei o jantar favorito de Daniel, frango com quiabo, arroz branco, feijão tropeiro. Coloquei a toalha de mesa bordada que minha avó me deixou. Acendi velas. Fernanda olhou para a mesa com um sorriso que não alcançou seus olhos. Que rústico, ela disse, e sua voz tinha uma doçura artificial, como adoçante misturado em café amargo. Daniel me disse que você cozinha muito bem, dona Lúcia. Mas sabe, temos que ter cuidado com essas comidas muito gordurosas. Daniel precisa cuidar da saúde. Engoliu o insulto com um sorriso. Afinal, talvez ela só estivesse preocupada com meu filho. Talvez eu estivesse sendo sensível demais. Os anos se passaram. Daniel e Fernanda se casaram em uma cerimônia elegante que custou mais do que eu poderia imaginar. Fernanda insistiu em tudo ser perfeito. As flores importadas, o vestido de uma estilista famosa, a festa em um clube exclusivo. Daniel pediu dinheiro emprestado para pagar parte das despesas. Eu vendi algumas joias que Roberto me deu ao longo dos anos e dei a ele. Como poderia negar? Obrigado, mãe, ele disse, abraçando-me. Você sempre foi a melhor mãe do mundo. Vou te devolver tudo, prometo. Eu nunca pedi de volta. Mães não pedem de volta. 3 anos após o casamento nasceu Sophie, minha neta. Quando segurei aquele pequeno ser nos braços pela primeira vez, senti meu coração transbordar. Seus olhinhos curiosos,
seus dedinhos minúsculos agarrando o meu indicador. Sophie era perfeita. Um presente de Deus. Fernanda, porém, não queria que eu passasse muito tempo com a menina. Dona Lúcia, a senhora entende, né? Sophie precisa seguir uma rotina rigorosa. O pediatra dela é muito específico sobre horários, alimentação, estímulos. A senhora tem jeitos antiquados de cuidar de crianças. Não quero que Sophie seja criada com esses costumes antigos. Costumes antigos. Como se amor, atenção e carinho tivessem prazo de validade. Mesmo assim, eu tentava visitar sempre que podia. Levava brinquedos, roupinhas, guloseimas. Sophie sempre abria um sorriso quando me via. Ela me chamava de Vovó Lu e aquilo derretia meu coração. Mas Fernanda estava sempre lá, monitorando cada interação, cada palavra, cada gesto. Sophie, vovó trouxe doce? Que pena, querida, você sabe que não pode comer doce antes do jantar. Dá o doce para a mamãe, está bem? E Sophie, obediente, entregava o saco de balas que eu tinha comprado especialmente para ela. Quando Roberto faleceu, Daniel e Fernanda vieram ao velório. Fernanda usava um vestido preto justinho, saltos altos, maquiagem impecável. Ela me abraçou brevemente, deixando no ar um perfume caro e distante. Sinto muito pela sua perda, Dona Lúcia. Ela disse sem olhar nos meus olhos. Daniel chorou. Segurou minha mão durante todo o funeral. Naquela noite, depois que todos foram embora, ele ficou comigo na casa que construímos, Roberto e eu. Mãe, você não pode ficar sozinha aqui, ele disse, olhando ao redor da sala onde tantas memórias viviam. Essa casa é muito grande para você. Por que não vende e vem morar conosco? Meu coração se encheu de esperança. Morar perto de Daniel, de Sophie. Não estar mais sozinha. Ou então, ele continuou, e sua voz ganhou um tom diferente, mais calculado. Você pode vender a casa e usar o dinheiro para comprar um apartamento menor, mais prático. E o que sobrar... Bem, eu e Fernanda estamos planejando abrir um negócio. Um investimento seguro, sabe? Você poderia nos ajudar. E, em troca, garantiríamos seu futuro. Algo se revirou no meu estômago. Mas era meu filho. Meu filho que estava pedindo ajuda. Pensei muito. Durante semanas ponderei sobre vender a casa onde vivi mais de 40 anos. A casa onde meus filhos cresceram, onde Roberto plantou aquela jabuticabeira no quintal, onde celebramos natais, aniversários, onde rimos e choramos. Finalmente, tomei a decisão. Vendi a casa. Comprei um apartamento pequeno de 2 quartos, simples, mas confortável. E o restante do dinheiro, uma quantia considerável, fruto de anos de economias e do valor que a casa tinha alcançado, eu dividi. Metade ficou comigo para minha segurança. A outra metade dei a Daniel e Fernanda para o tal investimento. Obrigado, mãe. Daniel me abraçou forte e por um momento senti que tinha feito a coisa certa. Você não vai se arrepender. Vamos fazer esse negócio crescer e você será nossa sócia. Vai ver, daqui a uns anos você vai estar recebendo dividendos gordos. Fernanda sorriu ao lado dele, mas seus olhos estavam frios como gelo. Os meses seguintes foram confusos. Eu me mudei para o apartamento. Daniel e Fernanda abriram uma boutique de roupas de luxo em um bairro nobre da cidade. Eu visitava a loja às vezes, mas Fernanda sempre arranjava uma desculpa para me dispensar rapidamente. Dona Lúcia, que bom te ver, mas hoje estamos super ocupadas. Outro dia a senhora volta com calma, tá? Eu via Sophie raramente. Quando perguntava, Daniel dizia que a menina estava ocupada com aulas particulares, balé, inglês, natação. Ela está se desenvolvendo tanto, mãe. Você ficaria orgulhosa? Marina e Pedro, meus outros filhos, começaram a notar meu distanciamento de Daniel. Mãe, você deu dinheiro para o Daniel? Marina me perguntou certa vez durante um almoço. Ela sempre foi a mais direta, porque a gente ouviu falar que eles abriram uma loja caríssima e sabemos que Daniel não tinha esse dinheiro. Eu ajudei um pouco, respondi, evitando detalhes. Marina balançou a cabeça desaprovadora. Mãe, Daniel sempre foi o preferido. Eu entendo. Mas você precisa ter cuidado. Fernanda não é uma pessoa confiável. E Daniel... Bem,
Daniel sempre foi fraco quando se trata dela. Não fale assim do seu irmão, eu a repreendi. Embora uma parte de mim soubesse que ela tinha razão. Pedro, mais gentil, apenas segurou minha mão. Mãe, só queremos que você seja feliz e segura. Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui. Então veio o jantar. Aquele jantar que mudou tudo. Era aniversário de Sophie. Ela faria 12 anos. Fernanda ligou para me convidar, o que já era raro. Dona Lúcia, estamos fazendo um jantar em casa para comemorar o aniversário da Sophie. Nada muito grande, só a família próxima. A senhora pode vir? Meu coração pulou de alegria. Finalmente, depois de meses me sentindo excluída, eu seria incluída em algo importante. Claro, posso levar alguma coisa? Não precisa, já está tudo organizado. Só apareça às 19h. Comprei um presente lindo para Sophie. Uma caixa de música com uma bailarina, algo delicado e especial. Coloquei meu melhor vestido, aquele azul marinho que Roberto sempre disse que ficava bonito em mim. Fiz meu cabelo no salão. Quando cheguei na casa de Daniel e Fernanda, uma casa grande, moderna, com jardim bem cuidado e uma entrada imponente, fui recebida pela empregada. Boa noite, Dona Lúcia. Pode entrar, eles estão na sala de jantar. Entrei carregando o presente embrulhado em papel brilhante. A casa estava linda, decorada com bom gosto, flores frescas em todos os cantos. Da sala de jantar vinham vozes e risadas. Quando entrei, percebi que não era só a família próxima. Havia pelo menos 20 pessoas ali, amigos de Fernanda, colegas de trabalho, vizinhos, todos elegantemente vestidos, taças de vinho na mão, conversando animadamente. Marina e Pedro estavam lá, sentados em um canto, com expressões desconfortáveis. Eles me viram e acenaram, um alívio visível em seus rostos. Mãe! Daniel veio até mim, deu-me um beijo no rosto. Que bom que chegou. Vem, senta aqui. Ele me levou até a mesa enorme, já posta com louças finas, talheres de prata, copos de cristal. Havia cartões com nomes em cada lugar. O meu estava na ponta da mesa, longe de onde Daniel, Fernanda e Sophie sentariam. Engoli a decepção e sentei-me. A noite começou. Os convidados comiam, bebiam, conversavam. Fernanda era a anfitriã perfeita, circulando pela sala, rindo alto, enchendo copos, sendo encantadora. Sophie estava linda com um vestido rosa, o cabelo preso em um coque elegante. Mas ela parecia tensa. Seus olhos buscavam algo, ou alguém. Quando me viu, seu rosto se iluminou por um segundo, mas Fernanda a chamou imediatamente. Sophie, querida, vem aqui cumprimentar a tia Márcia. O jantar foi servido. Uma refeição sofisticada, entrada de carpaccio, prato principal de salmão com molho de alcaparras, acompanhamentos elaborados. Tudo estava delicioso, mas eu mal conseguia comer. Havia algo no ar, uma tensão que eu não conseguia identificar. Então, durante a sobremesa, aconteceu. Fernanda bateu levemente na taça de cristal com uma colher, chamando a atenção de todos. Pessoal, posso pedir um minutinho? As conversas cessaram. Todos se viraram para ela. Primeiro quero agradecer a presença de cada um de vocês neste dia tão especial. Sophie, minha princesa, parabéns pelos seus 12 anos. Você é a luz da minha vida. Aplausos. Sophie sorriu, constrangida. E eu queria aproveitar esta ocasião para compartilhar uma novidade incrível com vocês. Meu coração começou a bater mais rápido. Havia algo no tom de voz dela. Como muitos de vocês sabem, eu e Daniel abrimos nossa boutique há alguns meses. E estou feliz em anunciar que expandimos. Acabamos de assinar o contrato para abrir nossa segunda loja, em um shopping de luxo da capital. Mais aplausos. Daniel sorria, orgulhoso. E nada disso seria possível sem investidores que acreditaram em nós desde o início. Ela pausou, seus olhos varrendo a mesa até pousar em mim. Algumas pessoas investiram não porque entendiam de negócios, mas porque simplesmente tinham o dinheiro parado e não sabiam o que fazer com ele. Senti meu estômago cair. Por exemplo, continuou Fernanda, e sua voz tinha agora uma pontada de veneno mal disfarçado. A Dona Lúcia aqui foi muito generosa
em nos emprestar dinheiro. Claro, ela não entende muito de empreendedorismo, coitada, mas ajudou do jeitinho dela. Risadas nervosas ao redor da mesa. Senti meu rosto queimar. Fernanda, Daniel começou, sua voz carregada de desconforto. O que foi, amor? É verdade, não é? Sua mãe vendeu aquela casa velha dela e nos deu o dinheiro. Foi muito gentil da parte dela, considerando que ela não tinha muito o que fazer com aquela quantia mesmo. Quer dizer, o que uma senhora aposentada vai fazer com tanto dinheiro, não é? O silêncio na mesa era ensurdecedor. Senti lágrimas picarem meus olhos. Marina se levantou bruscamente. Você passou dos limites, Fernanda. Calma, Marina. Fernanda respondeu com aquela voz doce e venenosa. Não estou dizendo nada de errado. Estou apenas agradecendo a contribuição da dona Lúcia. Aliás, falando nisso, ela se virou para mim diretamente agora. Dona Lúcia, já que estamos falando abertamente, acho que você deveria saber que aquele dinheiro que você nos deu, consideramos um presente, não um empréstimo. Então não fique esperando retorno nem nada disso, tá? Você deu de coração, certo? Foi um gesto materno. Meu mundo desmoronou naquele instante. As palavras que Daniel havia dito, você será nossa sócia, vai receber dividendos, ecoaram na minha mente. Tudo tinha sido mentira. Fernanda, para! Daniel finalmente disse, mas sua voz era fraca, sem convicção. Para o quê, Daniel? Estou apenas sendo honesta. Sua mãe não devia ter expectativas erradas. Afinal, mães dão sem esperar nada em troca, não é verdade, dona Lúcia? Eu não conseguia falar. Minha garganta estava fechada. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, silenciosas, humilhantes. Foi então que ouvi a voz de Sophie. Mãe. Era um tom que eu nunca tinha ouvido daquela menina. Firme, maduro além dos seus 12 anos. Mãe, você está sendo cruel. Fernanda se virou para a filha surpresa. Sophie, adultos estão conversando. Não! Sophie se levantou e todos na mesa fixaram os olhos nela. Não é uma conversa de adultos. É você humilhando a vovó na frente de todo mundo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podia-se ouvir a respiração das pessoas. Sophie olhou para mim e seus olhos estavam cheios de lágrimas também. Vovó Lu, ela disse, sua voz tremendo, mas determinada. Eu sei de tudo. Sophie, volta para sua cadeira agora, Fernanda ordenou. Seu rosto vermelho de raiva e constrangimento. Não! Sophie gritou, e foi a primeira vez que ouvi aquela criança desafiar a mãe. Eu sei o que vocês fizeram. Eu escutei vocês conversando. Daniel empalideceu. Do que você está falando, filha? Há 2 semanas, Sophie continuou, e agora sua voz estava mais firme. Eu estava no meu quarto fazendo lição de casa. Vocês estavam no escritório, pensando que eu não podia ouvir, mas eu ouvi tudo. Ela se virou para a mesa, para todos os convidados que observavam a cena com expressões chocadas. Minha mãe disse para o meu pai que ele era um idiota por ter prometido fazer a vovó de sócia. Disse que o dinheiro da vovó foi só um empurrãozinho e que agora que o negócio estava crescendo, eles não precisavam mais dividir nada com ela. Disse que a vovó era uma velha ingênua que nunca iria atrás dos direitos dela porque é sentimental demais. Fernanda estava pálida como um fantasma. Sophie, você mal entendeu o que... Eu não mal entendi nada! Sophie gritou, e lágrimas agora escorriam pelo seu rosto. E tem mais. Minha mãe disse que era melhor manter a vovó afastada de mim, porque ela não queria que eu ficasse com mentalidade de pobre. Ela disse que as histórias da vovó e os valores da vovó eram retrógrados e que eu precisava crescer em um ambiente mais refinado. Cada palavra era uma faca no meu coração, mas também uma validação. Todas aquelas vezes que senti que estava sendo afastada da minha neta, todas aquelas vezes que Fernanda arranjou desculpas para não me deixar ver Sophie, não era paranoia, era verdade. Mas sabe o que mais eu ouvi? Sophie continuou olhando diretamente para a mãe. Ouvi minha mãe dizendo que quando a vovó ficasse mais velha e não pudesse mais cuidar de si mesma, eles iriam colocá-la em um asilo barato porque já gastaram o suficiente com ela. Marina gritou de raiva e indignação. Pedro enterrou o rosto nas mãos. Daniel parecia querer desaparecer.
Mas Sophie não tinha terminado. Ela caminhou até onde eu estava sentada, tirou algo do bolso do vestido e colocou na minha frente. Era um envelope amarelado. Depois que ouvi essa conversa, Sophie disse, limpando as lágrimas do rosto: "Fiquei tão chateada que não consegui dormir. Fiquei pensando em você, vovó, em como eles te trataram mal. E me lembrei de algo." Ela olhou para mim com aqueles olhos profundos, sábios demais para a idade. "Você se lembra, vovó, há uns 2 anos, quando o vovô Roberto tinha acabado de falecer e você ainda morava na casa antiga? Eu fui te visitar e você estava arrumando as coisas dele. Você me deixou ficar no escritório dele enquanto você organizava as roupas. Eu me lembrava. Foi um dos poucos momentos que Fernanda permitiu que Sophie ficasse sozinha comigo. Eu estava olhando os livros do vovô e encontrei esse envelope escondido atrás de uma fileira de livros na estante. Estava com o nome dele, então não abri, mas guardei, porque achei que era importante. E nunca falei para ninguém." Sophie abriu o envelope com cuidado e tirou de dentro alguns papéis. "Ontem à noite, depois de ouvir aquela conversa horrível, fui no meu esconderijo e peguei isso. Decidi ler porque senti que precisava entender mais sobre o vovô, sobre nossa família. E descobri algo incrível." Ela estendeu os papéis para mim. Com as mãos tremendo, peguei os documentos. Coloquei meus óculos e comecei a ler. Era uma escritura de uma propriedade, uma fazenda no interior, com 50 hectares de terra. Meu coração quase parou. "Roberto", murmurei. Junto com a escritura havia uma carta escrita à mão, com a letra inconfundível do meu falecido marido. "Minha amada Lúcia, se você está lendo isto, é porque não estou mais ao seu lado. Sinto falta de você mesmo antes de partir. Há algo que nunca te contei, meu amor, porque quis que fosse uma surpresa para os nossos últimos anos juntos. Mas se o tempo não nos permitiu isso, quero que saiba agora. Há 15 anos, meu pai faleceu e me deixou uma herança que nunca mencionei, a antiga fazenda da família. Na época, a propriedade não valia quase nada. Era terra improdutiva, abandonada, longe de tudo. Decidi não vender porque tinha um valor sentimental, mas também não tinha muita utilidade. Com o passar dos anos, a região se desenvolveu. Construíram rodovias, a cidade cresceu naquela direção. 5 anos atrás, procurei um advogado discretamente e descobri que a fazenda havia se valorizado significativamente. Lúcia, aquela propriedade hoje vale mais de 2 milhões de reais, talvez mais. Eu não contei porque queria resolver toda a burocracia, regularizar a documentação e, quem sabe, vender e usar o dinheiro para finalmente fazermos aquela viagem à Europa que você sempre sonhou. Queria ver o sorriso no seu rosto quando eu te contasse. Mas a doença veio rápido demais. A propriedade está em meu nome, mas deixei em testamento que, no caso de minha morte, tudo passaria para você automaticamente. Os documentos estão com o advogado Dr. Henrique Fonseca. O contato dele está nesta carta. Use esse dinheiro para viver bem, meu amor, para ser feliz, para fazer tudo o que sempre quis fazer. Você merece o mundo. Quanto aos nossos filhos, use sua sabedoria. Divida com eles se achar justo, mas não se sinta obrigada. Essa é sua herança, do meu amor por você. Cuide-se e saiba que, onde quer que eu esteja, estarei sempre te amando. Seu para sempre, Roberto. Quando terminei de ler, as lágrimas caíam livremente pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de amor, de saudade. Roberto, meu Roberto, mesmo depois de partir ainda cuidava de mim. Olhei ao redor da mesa. Todos estavam em silêncio, processando o que tinha acabado de ser revelado. Fernanda estava branca como papel. Daniel parecia ter sido atingido por um raio. 2 milhões? Daniel gaguejou. Sophie assentiu, olhando para mim com um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu pesquisei na internet, vovó. Fazendas naquela região estão sendo vendidas por valores altíssimos. Tem empresas querendo comprar para construir condomínios, resorts. Você é rica, vovó. E eles... Ela olhou para os pais com desprezo. Não sabiam de nada. Marina começou a rir.
Uma risada alta, libertadora. Justiça divina, ela exclamou. Pura justiça divina! Pedro se levantou e veio até mim, envolvendo-me em um abraço. Mãe, que bom, que maravilhoso! Você merece! Fernanda tentou se recuperar. Lúcia, quer dizer, Dona Lúcia, isso é... Que notícia incrível! Claro, nós sempre soubemos que Roberto era um homem previdente. E família é família, não é? Tenho certeza de que vocês vão querer investir esse dinheiro com sabedoria e nós podemos ajudar. Silêncio. A palavra saiu da minha boca com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Levantei-me da cadeira, segurando os documentos contra o peito, minha neta ao meu lado. Fernanda, eu disse, e minha voz não tremia mais. Você passou anos me humilhando, me tratando como se eu fosse um fardo, uma inconveniência. Você afastou minha neta de mim. Você e meu filho mentiram para mim, me enganaram, roubaram meu dinheiro. Mãe, eu posso explicar. Daniel começou levantando-se. Senta, Daniel. Minha voz trovejou e ele sentou imediatamente, como um menino repreendido. Eu não terminei. Olhei ao redor da mesa, para todos aqueles rostos, alguns constrangidos, outros aprovadores. Eu passei minha vida inteira colocando minha família em primeiro lugar. Trabalhei duro ao lado de Roberto para dar uma vida digna aos meus filhos. Nunca pedi nada em troca, apenas amor e respeito. Mas vocês? Olhei para Daniel e Fernanda. Não me deram nem isso. Peguei o presente que havia trazido para Sophie e estendi para ela. Sophie, minha querida, isso é para você. Obrigada por ter coragem de falar a verdade. Obrigada por ter me defendido quando eu mais precisava. Sophie abraçou o presente e depois me abraçou, forte. Eu te amo, vovó. Ela sussurrou no meu ouvido. Eu também te amo, minha princesa. Então me virei para Fernanda e Daniel. Quanto ao dinheiro que vocês me tomaram com falsas promessas, considerem isso como o preço da lição que estou prestes a lhes ensinar. Fernanda finalmente perdeu a compostura. Lição? Que lição? Você não pode. Eu posso e vou, interrompi. A partir de hoje, corto relações com vocês. Não quero mais ser enganada, humilhada ou usada. Quanto à herança que Roberto me deixou, vou usá-la para viver bem, para viajar, para ajudar instituições de caridade e para garantir um futuro para meus netos, especialmente para Sophie, que mostrou ter mais caráter aos 12 anos do que vocês dois juntos. Daniel levantou desesperado. Mãe, por favor, não faz isso. Eu me desculpo. Foi errado, eu sei, mas eu sou seu filho. Você é meu filho, concordei. E minha voz finalmente carregou toda a tristeza que eu sentia. E exatamente por isso essa traição dói tanto. Você me decepcionou de um jeito que nunca imaginei ser possível. Saí daquela casa com a cabeça erguida, Marina e Pedro ao meu lado, Sophie me acompanhando até o portão. Vovó, ela disse segurando minha mão, você vai ficar bem? Sorri para ela, uma paz estranha invadindo meu coração. Vou sim, minha linda. Vou ficar muito bem. Nos dias seguintes, procurei o doutor Henrique Fonseca, o advogado mencionado na carta de Roberto. Ele confirmou tudo. A propriedade era minha, livre de qualquer ônus. E o valor? Ele estimou em 2,3 milhões de reais. Possivelmente mais se esperássemos um pouco. Há empresas interessadas, Dona Lúcia. Ele me explicou em seu escritório. Podemos negociar ou aguardar. Mas uma coisa é certa. A tentar novamente continuar senhora, está em uma posição muito confortável. Decidi vender. Não por ganância, mas por praticidade. Aquela fazenda representava o amor de Roberto por mim, mas eu não precisava da terra física para manter esse amor vivo. Ele vivia em meu coração, em minhas memórias, em cada decisão sábia que ele tomou para me proteger. A venda foi fechada por 2,4 milhões de reais. 3 meses depois que aquele jantar fatídico aconteceu. Com esse dinheiro, minha vida mudou completamente. Primeiro, investi uma parte considerável em aplicações seguras que me dariam renda mensal pelo resto da vida. Eu seria independente. Nunca mais precisaria depender de ninguém. Segundo, comprei um apartamento maior e mais bonito, em um condomínio com área de lazer, piscina, jardins.
Um lugar onde eu pudesse receber meus netos, fazer reuniões de família, viver confortavelmente. Terceiro, e isso encheu meu coração de alegria, doei R$ 200.000 para um lar de idosos que eu visitava como voluntária há anos. Com esse dinheiro, eles reformaram as instalações, compraram equipamentos novos, contrataram mais funcionários. Ver aqueles idosos, muitos deles abandonados pelas próprias famílias, recebendo cuidado melhor por causa da minha contribuição, me fez sentir que Roberto estaria orgulhoso. Quarto, abri uma conta poupança para cada um dos meus netos. Não apenas Sophie, mas também os filhos de Marina e Pedro. Cada um receberia o dinheiro quando completasse 21 anos, para usar em educação, em seus sonhos, em seus futuros. E, finalmente, fiz algo que nunca tinha feito na vida. Viajei. Marina me acompanhou em uma viagem à Europa. Visitamos Paris, Roma, Barcelona. Caminhamos pelas ruas históricas, provamos vinhos em vinícolas italianas, assistimos ao pôr do sol na Torre Eiffel. Cada momento era uma homenagem a Roberto, à vida que construímos juntos, aos sonhos que ele queria realizar comigo. Mãe, você está radiante, Marina me disse enquanto tomávamos café em um pequeno bistrô parisiense. Nunca te vi tão leve, tão feliz. É porque finalmente entendi algo, respondi, olhando para as pessoas passando na rua, cada uma carregando suas próprias histórias. Eu passei a vida inteira cuidando de todos. Do meu marido, dos meus filhos, da minha casa. E isso foi lindo, não me arrependo de nada. Mas eu esqueci de cuidar de mim mesma. Esqueci que eu também importo. Marina segurou minha mão sobre a mesa. E Daniel? Suspirei. Daniel, meu filho caçula. O menino que eu carreguei no colo, que eu embalei nas noites de febre, que eu defendi quando o mundo parecia grande demais para ele. Daniel fez sua escolha, respondi. E pela primeira vez consegui dizer isso sem sentir uma dor lancinante no peito. Ele escolheu a ambição e a influência de Fernanda ao invés da honestidade e do amor familiar. Isso não significa que não o amo. Apenas significa que não vou mais permitir que ele me machuque. Enquanto isso, através de Pedro, que ainda mantinha algum contato com Daniel, eu soube como as coisas estavam indo para o casal. A notícia da herança que eu havia recebido se espalhou, e com ela, a história de como Daniel e Fernanda tinham me enganado e humilhado. No círculo social deles, entre os amigos ricos e as clientes da boutique, os comentários eram impiedosos. Ouvi dizer que a mãe dele era aquela senhora que a Fernanda humilhou no jantar, e agora ela é milionária. Que situação constrangedora. Imagina tratar a própria sogra daquele jeito e depois descobrir que ela é rica? Eles pensaram que estavam usando uma velha ingênua, mas ela é quem estava por cima o tempo todo. A reputação deles foi manchada. Alguns clientes pararam de frequentar a boutique. Investidores que estavam considerando apoiá-los recuaram. O sonho da segunda loja, cancelado por falta de fundos e credibilidade. Mas o pior, ou o melhor, dependendo do ponto de vista, foi o que aconteceu com Sophie. Após aquele jantar, Sophie começou a questionar tudo. Questionou os valores que Fernanda tentava impor, questionou a importância que eles davam às aparências, ao dinheiro, ao status. Eu não quero ser como vocês, ela disse aos pais, segundo Pedro me contou. Eu não quero ser uma pessoa que trata mal os outros só porque acha que eles não são importantes. A vovó é a pessoa mais incrível que conheço. E vocês a trataram como lixo. Fernanda tentou controlar a situação, mas Sophie havia crescido. Aquela menina de 12 anos que teve coragem de falar a verdade em público estava se tornando uma adolescente com princípios firmes. Ela começou a pedir para me visitar. Daniel, provavelmente por culpa ou por perceber que estava perdendo a filha, permitiu. Todos os sábados, Sophie vinha passar o dia comigo. Cozinhávamos juntas, assistíamos filmes, conversávamos sobre a vida, sobre o que realmente importa. Eu contava histórias sobre Roberto, sobre como construímos nossa vida com amor e honestidade. Ela absorvia cada palavra como uma esponja. Vovó, ela me perguntou um dia enquanto fazíamos biscoitos na minha cozinha nova. Você acha que meu pai é uma má pessoa? Parei de mexer a massa e olhei para aqueles olhos preocupados. Não, meu amor.
Seu pai não é uma má pessoa. Ele é uma pessoa que fez escolhas ruins. Todos nós fazemos em algum momento. A diferença é que algumas pessoas reconhecem seus erros e mudam, e outras continuam no mesmo caminho. E minha mãe? Essa era mais difícil, mas decidi ser honesta. Sua mãe tem valores diferentes dos meus. Ela acredita que sucesso e dinheiro são o mais importante na vida. Eu acredito que amor, honestidade e caráter são mais valiosos que qualquer fortuna. Nenhuma de nós está absolutamente certa ou errada. Mas você, Sophie, terá que decidir que tipo de pessoa quer ser. Sophie assentiu, pensativa. Eu quero ser como você, vovó. Eu quero ser uma pessoa boa. Meu coração transbordou naquele momento. Eu abracei minha neta e sussurrei. Você já é, minha linda. Você já é. 6 meses após aquele jantar, recebi uma ligação. Era Daniel. Mãe, podemos conversar, por favor? Sua voz soava cansada, quebrada. Parte de mim queria desligar o telefone, mas a parte que ainda era mãe, que ainda se lembrava do menino que ele foi, concordou. Pode vir amanhã à tarde, 2 horas. Posso levar a Fernanda? Hesitei. Se você acha que ela tem algo produtivo a dizer, pode trazer. No dia seguinte, às 2 em ponto, a campainha tocou. Abri a porta e lá estavam eles. Daniel parecia ter envelhecido anos em meses. Havia olheiras sob seus olhos, linhas de preocupação em sua testa. Fernanda, normalmente tão impecável, estava com uma aparência cansada, a maquiagem mais pesada que o normal, tentando esconder o esgotamento. Entrem, eu disse, mantendo minha voz neutra. Eles entraram, olhando ao redor do meu apartamento novo com expressões inescrutáveis. Sentamos na sala. Eu ofereci café, mas eles recusaram. O silêncio era pesado, carregado de tudo que não havia sido dito, de todas as mágoas acumuladas. Daniel finalmente falou. Mãe, eu não sei nem por onde começar. Comece pelo começo, respondi, mantendo minha postura ereta, minha voz firme. Comece pela verdade. Ele engoliu seco, olhou para Fernanda que permanecia calada ao seu lado, então voltou os olhos para mim. Eu menti para você. Sobre o investimento, sobre você ser sócia, sobre tudo. O dinheiro que você nos deu, usamos como queríamos, sem nunca ter a intenção de te incluir de verdade nos lucros. Era a primeira vez que ele admitia abertamente. Continue, eu disse. E eu deixei Fernanda te tratar mal. Não apenas no jantar, mas durante anos. Cada comentário cruel, cada vez que te afastamos da Sophie, cada humilhação. Eu vi tudo e não fiz nada para impedir. Por quê? Perguntei, e pela primeira vez minha voz tremia um pouco. Por que você permitiu que isso acontecesse? Eu sou sua mãe, Daniel. Eu te dei tudo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Porque eu sou fraco, mãe. Porque eu sempre quis mais do que tinha. Sempre quis impressionar as pessoas, ser bem-sucedido. E quando conheci Fernanda, ela representava tudo aquilo que eu achava que queria. Status, sofisticação, ambição. Ela me fazia sentir importante. E eu te fazia sentir o quê? Perguntei, minha voz carregada de dor. Envergonhado? Por ser filho de uma costureira e um carpinteiro? Por vir de uma família simples? Não, ele protestou. Mas então pausou, sua expressão se desfazendo. Talvez sim. Não conscientemente, mas sim. E isso é a coisa mais horrível que posso admitir. Você e o pai me deram amor, educação, valores, e eu joguei tudo isso fora porque estava obcecado com aparências. Fernanda se mexeu desconfortavelmente ao lado dele, mas ainda não tinha dito uma palavra. E você? Virei-me para ela. Tem algo a dizer? Ela olhou para mim e, pela primeira vez, vi algo diferente em seus olhos. Não arrogância, não desdém. Era algo próximo da vergonha. Dona Lúcia, ela começou, sua voz baixa. Eu fui criada em uma família onde aparências eram tudo. Minha mãe me ensinou que casar bem, ter uma vida confortável, estar em círculos influentes era o único objetivo que importava. Quando conheci Daniel, vi potencial. Não o amava, não no começo. Mas ele era inteligente, ambicioso, disposto a trabalhar duro. Ela pausou, respirou fundo.
Você representava tudo o que eu aprendi a desprezar. Simplicidade, sentimentalismo, valores antiquados. Eu não via seu valor como pessoa. Apenas via um obstáculo. Alguém que poderia influenciar Daniel a ficar preso a uma mentalidade pequena. Então eu tentei te afastar. E pior, tentei afastar você da Sophie porque tinha medo de que você a influenciasse contra meus valores. Contra seus valores, repeti, deixando a ironia pesar no ar. Valores que incluem mentir, manipular e humilhar uma senhora idosa? Fernanda baixou os olhos. Eu sei como isso parece. E eu sei que não tenho desculpa. O que fiz foi cruel e imperdoável. Então por que estão aqui? Perguntei, olhando para os dois. O que querem de mim? Daniel se inclinou para frente, suas mãos entrelaçadas, suplicantes. Mãe, eu não estou pedindo seu dinheiro. Não estou pedindo que você nos ajude financeiramente ou que invista em nosso negócio. Eu sei que não tenho direito a isso. Então, o que está pedindo? Perdão. Ele disse simplesmente, e sua voz quebrou. Estou pedindo perdão. Não porque acho que mereço, mas porque não consigo viver mais com essa culpa. Porque perdi o sono pensando em como te machuquei. Porque quando olho para Sophie e vejo a decepção nos olhos dela quando olha para mim, eu percebo o quanto me perdi, o quanto me tornei alguém que nem eu mesmo reconheço. Lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto dele, e ver meu filho assim, tão quebrado, tão arrependido, partiu algo dentro de mim. Mas eu não era mais aquela mãe que consolava automaticamente, que perdoava sem pensar nas consequências. E você? Virei-me novamente para Fernanda. Também quer perdão? Ela hesitou, então assentiu lentamente. Sim, mas mais do que isso, eu gostaria de aprender. Sophie me confrontou depois daquele jantar. Ela disse coisas que nunca ninguém havia dito para mim. Disse que eu estava criando ela para ser uma pessoa vazia, preocupada apenas com coisas superficiais. Disse que você, em sua simplicidade e sinceridade, valia mais do que todas as minhas amigas ricas e sofisticadas juntas. Fernanda limpou uma lágrima que escapou. E percebi que talvez fosse a primeira vez que a via chorar de verdade. Isso me destruiu, ela continuou. Porque minha filha, de 12 anos, conseguiu ver o que eu estava cega demais para enxergar. Que eu estava me tornando a mesma pessoa que minha mãe, perpetuando os mesmos valores vazios. E quando Sophie começou a te visitar todos os sábados e voltava para casa falando sobre vocês cozinhando juntas, sobre as histórias que você conta, sobre os valores que você ensina, vi a diferença. Vi como ela ficava mais feliz, mais centrada, mais genuína. Ela olhou para mim com olhos vermelhos. Você está dando à minha filha algo que eu nunca consegui dar, uma base sólida de caráter. E isso me fez perceber o quanto eu estava errada sobre tudo. O silêncio voltou a pairar sobre nós. 3 pessoas em uma sala, carregando o peso de anos de ressentimento, culpa e dor. Finalmente falei. Vocês me machucaram profundamente. Me humilharam, me roubaram, me afastaram da minha neta. Durante meses chorei sozinha neste apartamento, me questionando onde errei como mãe, me sentindo uma idiota por ter confiado tanto em vocês. Daniel soluçou baixinho. Mas, continuei, e ambos ergueram os olhos para mim. Aprendi algo nestes últimos meses. Aprendi que guardar rancor me machuca mais do que machuca vocês. Aprendi que perdão não significa esquecer ou permitir que me machuquem novamente. Perdão significa liberar o peso que estou carregando. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para a cidade lá fora, para as pessoas vivendo suas vidas, cada uma lidando com suas próprias batalhas. Eu perdoo vocês, disse, virando-me para encará-los. Não porque o que fizeram foi aceitável, mas porque escolho não deixar que a amargura defina o resto da minha vida. Daniel se levantou rapidamente, como se fosse me abraçar, mas ergui a mão, parando-o. Mas minha voz ficou firme novamente. Perdão não significa que as coisas voltarão a ser como antes. Vocês quebraram minha confiança de uma forma que levará anos para reconstruir, se é que será possível. Não haverá mais dinheiro,
Não haverá mais ajuda financeira de minha parte. Se vocês construírem algo, será com suas próprias forças, seus próprios erros e acertos. Daniel assentiu entendendo. Eu aceito isso, mãe. Mais que aceito, eu preciso disso. Preciso aprender a ser independente, a ter dignidade no meu trabalho. E quanto a Sophie, continuei, ela continuará me visitando. Isso não é negociável. Aquela menina precisa de uma figura na vida que lhe ensine valores verdadeiros e vocês. Olhei para Fernanda especificamente. Vão ter que aceitar que há mais de uma maneira certa de viver. Que simplicidade não é pobreza de espírito. E que caráter vale mais que contas bancárias. Fernanda assentiu, genuinamente desta vez. Eu entendo. E eu gostaria de aprender também, se você permitir. Não estou pedindo que sejamos amigas, sei que isso seria pedir demais. Mas talvez com o tempo você possa me ensinar o que ensinou para Sophie. Porque olho para a mulher que me tornei e não gosto do que vejo. Essa admissão me surpreendeu. Havia humildade genuína naquelas palavras. O tempo dirá, respondi, não querendo dar falsas esperanças, mas também não fechando completamente a porta. Mudanças reais levam tempo. Ações falam mais alto que palavras. Eu entendo, Fernanda disse baixinho. Daniel se aproximou de mim, desta vez com cuidado. Posso te dar um abraço, mãe? Olhei para meu filho, o menino que embalei, o adolescente que me preocupou, o homem que me decepcionou. E vi também o homem que estava diante de mim agora, quebrado, mas tentando se reconstruir. Abri meus braços, ele me abraçou e chorou no meu ombro como não chorava desde criança. Sinto muito, ele sussurrou repetidamente. Sinto tanto, mãe. Eu sei, respondi acariciando suas costas. Eu sei. Os meses que se seguiram foram de reconstrução lenta. Daniel e Fernanda não se tornaram magicamente pessoas diferentes, mas vi esforços genuínos de mudança. Daniel começou a frequentar a minha casa para almoços ocasionais. No início, as conversas eram tensas, cheias de silêncios desconfortáveis. Mas, gradualmente, começamos a nos reconectar. Ele me contava sobre as dificuldades do negócio e, pela primeira vez, não pedia dinheiro, apenas conselho. Eu ouvia, oferecia minha perspectiva e o deixava tomar suas próprias decisões. Fernanda fez algo que me surpreendeu. Pediu para me acompanhar em minhas visitas ao lar de idosos, onde eu era voluntária. No começo, achei que era apenas uma tentativa de ganhar pontos, mas ela continuou vindo, semana após semana. Vi como ela interagia com os idosos, como seu rosto se suavizava quando ouvia suas histórias. Uma vez a encontrei sentada com Dona Maria, uma senhora de 85 anos que nunca recebia visitas, ouvindo atentamente enquanto a idosa mostrava fotos antigas de sua juventude. Por que você continua vindo? Perguntei a Fernanda certo dia, enquanto voltávamos do lar. Ela pensou por um momento antes de responder. Porque essas pessoas me lembram de que tudo o que persegui, status, aparências, riqueza, não importa no final. Dona Maria me disse que foi casada com um empresário rico, que teve uma vida de luxo, mas que no final, o que ela mais sente falta são as pequenas coisas. O café da manhã com o marido, as risadas com os filhos, os momentos simples. Ela olhou para mim. Você sempre soube disso. E eu desperdicei anos perseguindo coisas que não me trarão conforto quando eu estiver na idade dela. Sophie continuou sendo minha visitante regular. Ela se tornou minha confidente, minha ajudante, minha alegria. Juntas cozinhávamos, fazíamos trabalhos voluntários, conversávamos sobre a vida. Vovó, ela me perguntou um dia, já com quase 13 anos. Você é feliz agora? Olhei ao redor da minha casa, para as fotos de Roberto na parede, para as lembranças de uma vida bem vivida, para aquela menina extraordinária sentada ao meu lado. Sim, respondi com sinceridade absoluta. Sou feliz, não da maneira que imaginei que seria depois que seu avô partiu. Não sem dor ou cicatrizes, mas aprendi que felicidade não é a ausência de sofrimento. É a capacidade de encontrar luz mesmo nas partes mais escuras da vida. Sophie sorriu, aquele sorriso sábio que ela tinha. Você é minha heroína, sabia? Meu coração derreteu.
E você é a minha linda. Marina e Pedro sempre estiveram ao meu lado durante toda essa jornada. Eles me ajudaram a administrar o dinheiro da herança com sabedoria. Me apoiaram nas decisões difíceis sobre Daniel e me lembraram constantemente do meu valor. Mãe, Marina me disse durante um jantar em família. Apenas eu, ela, Pedro e seus respectivos filhos. Você se tornou uma inspiração. A maneira como lidou com tudo isso, com dignidade e força, mas também com coração aberto ao perdão, é incrível. Aprendi com os melhores, respondi, pensando em Roberto, em meus pais, em todas as pessoas que me ensinaram que força e gentileza não são opostos, mas complementos. Usei parte do dinheiro da herança para criar um fundo de bolsas de estudo em nome de Roberto. Jovens de famílias humildes, como fomos nós, teriam a chance de estudar e construir futuros melhores. Era uma forma de honrar o homem que sempre acreditou em educar para transformar. Na cerimônia de lançamento do fundo, com Marina, Pedro, Sophie e até Daniel e Fernanda presentes, fiz um discurso simples. Meu falecido marido, Roberto, sempre disse que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que deixamos para trás. Que legado construímos, que vidas tocamos, que diferença fazemos? Este fundo é minha forma de garantir que o legado de um homem bom e trabalhador continue vivo, ajudando outros a alcançarem seus sonhos. Quando terminei, Sophie estava chorando, e não era a única. Hoje, 2 anos após aquele jantar fatídico que mudou tudo, sento-me na varanda do meu apartamento com uma xícara de chá, observando o sol se pôr sobre a cidade. Penso em tudo o que aconteceu, na dor, na traição, na humilhação, mas também penso na revelação, na força que descobri dentro de mim, no amor verdadeiro que sempre esteve lá, esperando que eu o valorizasse. Daniel e Fernanda estão reconstruindo seu casamento e suas vidas, desta vez baseados em valores mais sólidos. Ainda há um longo caminho, e sei que nossa relação nunca será exatamente como antes, mas há paz entre nós. E às vezes, paz é mais valioso que a ilusão de perfeição. Sophie está se tornando uma jovem extraordinária. Ela decidiu que quer estudar serviço social, trabalhar com idosos. Por sua causa, vovó, ela me disse. Você me mostrou o que realmente importa. Marina e Pedro continuam sendo meu porto seguro, meus filhos maravilhosos que nunca me falharam. E eu estou vivendo, realmente vivendo, viajando, conhecendo pessoas, fazendo trabalho voluntário, desfrutando dos meus netos, investindo em mim mesma. Aos 70 anos descobri que a vida não acaba quando envelhecemos, apenas se transforma. Roberto, onde quer que esteja, me deu o maior presente. Não apenas a segurança financeira, mas a liberdade. Liberdade para descobrir quem sou além de mãe, além de esposa. Liberdade para viver pelos meus próprios termos. Se você está ouvindo esta história e se identifica com alguma parte dela, se já foi traído por aqueles que amava, se já se sentiu desvalorizado, se já duvidou do seu próprio valor, quero que saiba de algo. Você é mais forte do que imagina. Você é mais valioso do que outros fazem você acreditar. E nunca, nunca é tarde demais para reclamar sua dignidade, para estabelecer limites, para escolher a si mesmo. Perdoar não significa ser capacho. Significa liberar a dor para que você possa seguir em frente. Mas perdão coexiste com limites saudáveis. Você pode perdoar alguém e ainda assim escolher não permitir que ele continue te machucando. Aprendi que às vezes o destino nos tira tudo para mostrar o que realmente importa. Não é o dinheiro, não é o status, não são as aparências. É o caráter que construímos, o amor que compartilhamos, o legado que deixamos. Roberto me ensinou isso em vida. E mesmo na morte, continuou me ensinando, me protegendo, me amando. Então, para aqueles que me humilharam, que pensaram que eu era apenas uma velha ingênua, obrigada. Obrigada por me mostrarem quem realmente são. Obrigada por me forçarem a encontrar força que nem sabia que tinha. Obrigada por me libertarem de ilusões. Para aqueles que me apoiaram, que me amaram incondicionalmente, que estiveram ao meu lado. Eu sou quem sou por causa de vocês. E para mim mesma,
Para aquela Lúcia que chorou sozinha tantas noites, que duvidou de seu valor, que se sentiu quebrada. Você sobreviveu. E mais que sobreviver, você floresceu. A vida tem um jeito engraçado de trazer justiça. Não sempre da maneira que esperamos, não sempre no tempo que queremos. Mas no final, a verdade emerge, o caráter se revela. E cada um colhe o que plantou. Plantei amor, honestidade e dedicação por toda a minha vida. E estou colhendo paz, propósito e dignidade. Que você também plante sementes que um dia se orgulhará de colher. Se você gostou dessa história, clique no próximo vídeo. Lá tem mais um drama com uma reviravolta surpreendente. E não se esqueça, a vida sempre reserva surpresas para aqueles que mantêm o coração aberto e o caráter inabalável. Para vocês que nos assistem, vivam com propósito, amem com coragem, perdoem com sabedoria e nunca, nunca permitam que ninguém diminua seu valor. A vingança mais doce não é a agressão, é o sucesso, é viver bem, é ser feliz apesar daqueles que tentaram te derrubar. Minha história não terminou naquele jantar humilhante. Ela estava apenas começando. E a sua? Bem, sua história está sendo escrita agora. Faça com que valha a pena.